Sou do tipo de quando eu tomo uma decisão, não volto atrás. Isso é o quê? Isso pode, enfim, todos os temperamentos, todas as pessoas podem desenvolver uma tendência à obstinação. Minha palavra vale e acabou. Sim. Falei, tá falado. Todo mundo consegue. Agora, os temperamentos que já têm algo natural, mais que aponta pra propenso isso, a isso. mais propenso a isso, são os temperamentos secos, aqueles que marcam. Então, melancólico e colérico. Quando o colérico decide alguma coisa, ele vai até o fim. Quando o melancólico decide alguma coisa, demora. O melancólico demora, mas vai até o fim. Por exemplo, na descoberta da vocação. O colérico não é o tipo de cara que você vai puxar para ele dizer sim à vocação. Ele viu, acabou. Ele viu, é isso. É minha vocação, tô fechado. O melancólico, ele vai refletir por anos com a vocação dele para não errar, aquele medo de errar e tal. Mas uma vez que ele contemplou sua vocação, acabou. O fleumático é aquele cara que às vezes você tem que dar um tapa na cara para ele seguir a sua vocação. Sim. E o sanguíneo é o contrário do fleumático. Não é que você tem que dar um tapa na cara para ele seguir a vocação, mas o sanguíneo, quando não desenvolvido, ele tem a tendência de achar que tudo é a vocação dele. Então ele passou, sei lá, um dia com o sacerdote. Nossa, eu tenho vocação ao sacramento da ordem. Aí depois ele passou um dia na família, num lar luminoso e alegre. O marido, a mulher, os filhos, todo mundo feliz. Ele, nossa, eu nasci para ser um pai. Não, cara, pera. Então o sanguíneo também tem uma dificuldade ali. O fleumático às vezes tem um erro de não seguir por caminho algum. E aquela coisa do gato, né, da Alice no País das Maravilhas. Ele fala, olha, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, é isso, né? Você não sabe para onde vai, então dane-se o caminho que você vai seguir. Esse é o problema do fleumático. Às vezes ele tem um erro de não escrever a própria história. O sanguíneo, ele quer escrever todas as histórias na mesma vida, o que não funciona. Então ele fica essa coisa aérea, que é o símbolo dele, o ar, né? Uma coisa sem forma. O melancólico demora muito para descobrir qual é a sua vocação. Ele reflete, ele ora. Às vezes Deus deixou claro para ele, ele ainda tá lá. Ai, me mostre. Poxa, já mostrou. E o colérico, em geral, é o cara que mostrou, acabou. É isso. E eu vou viver de acordo com isso que foi me mostrado. É o com maior facilidade de ser obstinado em seguir a sua vocação. Muito bom. O ambiente ou convivência pode influenciar nos temperamentos? Então, isso é uma grande discussão. Eu sou da linha que acredita que os temperamentos são algo de nascença. Você nasce com o seu temperamento, né? Tem até um livro muito bacana que é o temperamento que Deus te deu. Então, ali na barriga, você já tem o seu temperamento. É curioso porque o temperamento é uma ciência resgatada, então ainda a gente não tem muitos papers, muitos estudos que comparam esses temperamentos. Mas, por exemplo, já tem gente estudando hoje o comportamento de bebês no ventre a partir do temperamento. Então, por exemplo, eu lembro que a minha filha era uma bebê muito agitada no ventre, né? E hoje dá pra ver que ela é uma colérica com uma vivacidade invejável, né? Então, às vezes um bebê mais tranquilo é aquele bebê que não deu problema, não se mexeu. E aí ele nasce, pensa, é o mesmo bebê, né? Ele tá ali no ventre, não se mexendo, tranquilo na dele. Aí quando nasce ele também é um bebê tranquilo. Eu tenho na minha família o Marcelinho, que é meu sobrinho, sanguíneo, na veia assim, né? Animado, dado, alegre, aquela criança que todo mundo olha e fala, nossa, essa criança tem pais muito bons, sabe? Porque é um sanguíneo, é uma criança animada, feliz. Eu tenho uma sobrinha, Lulu, fleumática, total, que é uma maravilha, né? Aquela criança que não dá trabalho, você às vezes deita ela no berço, ela acordada, ela fica, até pegar no sono, você fica, meu Deus do céu, o que é isso? É um sonho. E eu tenho uma filha colérica, cheia de energia, agressiva. Então eu tenho que, desde cedo, o que um colérico você tem que ensinar? Controlar as suas paixões, que corresponde muito à paixão. Então vai lá, fica brava, dá um tapa no primo. Não pode, tem que controlar. Agora, a criança fleumática, não é que você tem que se contentar que ela é tranquila. Não, ela é fleumática, então ela vai ter um problema lá na frente com ser mais ativa. Então, olha, eu vou colocar ela num esporte, vou levar ela para correr quando ela puder, vou levar ela para escalar uma parede, escalar um brinquedo, porque ela precisa desenvolver um gosto pela atividade.
Um sanguíneo, eu vou colocar ele, por exemplo, num piano ou num balé. Por quê? Para ele ser obstinado em alguma coisa, para ele começar e acabar. Eu vou fazer ele começar um desenho e não vou deixar ele levantar enquanto ele não termina. Era pra eu ter feito balé, né, Vitor? Ou Faltou outra isso, coisa. faltou isso na minha... Faltou. Gente, Mas é isso. tô brincando, viu? Os temperamentos podem contribuir muito com a formação. Né? Os pais que entendem os temperamentos, eles podem ser pais muito melhores. Porque olha, esse meu filho aqui é fleumático, então eu vou desenvolver uma atividade. Sim. Esse aqui é melancólico. Por exemplo, eu não citei isso. O que eu faço com um filho melancólico? Eu vou explorar o seu lado mais contemplativo, artístico. Eu vou fazer isso, claro. Só que eu também vou colocar ele para coisas mais práticas do dia a dia, para ele não ficar uma pessoa que só pensa, só reflete, só contempla. Não, uma pessoa prática. Então, filho, hoje a gente vai montar uma mesa. Hoje a gente vai montar uma cadeira. E você vai fazer isso aqui comigo. Aí o melancólico, né? A criança melancólica vai olhar para isso e vai ficar assim: tá bom, vou fazer, né? Vou parar aqui de desenhar, vou parar aqui de olhar o peixe se movimentando, meu peixe beta se movimentando. E eu vou fazer o que estão me mandando. Mas precisa desenvolver isso desde criança para que a criança cresça prática. O problema do melancólico é viver no mundo das ideias e abandonar a prática. São aqueles típicos intelectuais que nunca fizeram nada na vida de prática. Esse é o grande risco do melancólico. Pensar e não atuar.